Fala aí galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Bom, hoje vai ser o primeiro vídeo do canal, eu acredito. Esse primeiro vídeo do canal eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar os vídeos que a gente vai fazer daqui em diante. Vai ser um vídeo por dia. E esses vídeos eu decidi gravar porque eu gostaria de documentar como é que vai ser a minha evolução, né, nesse desafio que eu vou fazer, e também vou propor para vocês fazerem também, caso vocês gostem e se interessem, né, e estão dentro dessa área. Bom, vamos lá ao que interessa. O desafio, então, é um desafio proposto pelo professor da Origamiji no curso de UX e UI avançado. Então ele propôs um desafio de 8 semanas, onde a gente vai analisar algum site. A gente vai fazer análise desse site, como é que toda a composição dele, tipografia, e depois eu explico como é que vai ser todas as sessões que a gente vai analisar do site, que a gente tem um documentozinho que a gente vai estar fazendo. E a gente vai fazer também uma ampliação por dia. Essa ampliação então consiste em a gente pegar esse site, identificar uma seção que não existe nela e criar uma seção a partir dos mesmos padrões que já existem no site, certo? Essa vai ser a ampliação. E a gente vai fazer também 2 cópias por semana. Essas cópias, então, basicamente a gente vai copiar da exata maneira que o site é criado para exercitar, né, a nossa ferramenta, né? No caso, eu vou estar utilizando o Figma para fazer todas as ampliações e as cópias. Eu acredito que é a ferramenta mais utilizada hoje em dia para o web design. Eu tenho uma agência, se chama Bica Web, onde eu faço o desenvolvimento e a criação de sites, né, e landing pages, sites funcionais, landing pages, e também a gente vai estar expandindo para e-commerces também. Mas o foco hoje em dia é em landing pages, que é o que tem mais demanda no mercado, tá certo? Então é isso. Essa foi a introduçãozinha. Então a gente vai começar com a nossa primeira análise e eu já mostro para vocês qual vai ser o site escolhido. Voltando aqui, galera, aqui então tá o printzinho para vocês de como vai ser segmentado essas 8 semanas. Então, como já expliquei, uma análise por dia, uma ampliação por dia e 2 cópias por semana. Vamos começar então com a primeira análise do dia que eu vou trazer para vocês. Esse é um site que eu encontrei, que é um site voltado para a criação de lojas online, certo? Esse site, então, eu gostei muito, eu escolhi ele por causa que eu gostei muito de como ele é criado. Ele utiliza uma nova, digamos assim, uma nova forma de colocar os itens na tela, que é através dessas seçõezinhas aqui, certo? Que ela tem um nome, mas agora eu me esqueci o nome disso, mas eu achei que é um site que te traz a visão muito para o conteúdo. Então ele não fica pesado, o consumo do conteúdo, não fica muita informação na tela, ele te direciona muito bem para o que ele se propõe a te mostrar, né? Então nós vamos fazer a análise dele. Tá? Como é que vai ser dado então essa análise? Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tem o textozinho de como vai ser as análises. Eu vou mostrar aqui para vocês então. Basicamente, aqui nós temos como vai ser a análise, só mostrando para vocês, tá? Então a gente vai analisar algumas sessões, né? Então aqui a gente tem esse exemplo aqui que eu fiz do Bitbucket, né? A gente analisou a tipografia, né? Então escala, altura de linha, largura, em alinhamento, etc. As cores, né? A cor de base, a cor de ênfase, a cor de suporte. As imagens e o layout, né? Como foi feito com fotos, ilustrações e os ícones. O layout e o grid. Espaçamento e separadores, que é bem importante, entre outras coisas. E no mobile, né? O que foi modificado. Geralmente no mobile a gente vai ter praticamente umas coisas tudo em uma coluna só, uma embaixo da outra, mas daí a gente vai ver quais são as mudanças que foram feitas em relação ao tamanho dos títulos, né? E a escala em que eles ficaram. E teve, tipo, por exemplo, remoções de itens da tela, né? Para deixar o conteúdo mais dinâmico e mais focado, porque no mobile não cabe tanta coisa assim, certo? Então, vamos lá, vamos começar.
Vamos criar uma nova aqui. Deixa eu colocar aqui, eu vou mostrar para vocês. Vamos criar uma nova aqui. Essa aqui eu vou copiar. Essa aqui nós vamos duplicar, na realidade. Nós vamos renomear ela aqui. O nome do site que a gente vai estar fazendo. Que o site é o NS Digital. Certo? NS Digital é uma empresa, então, de criação de e-commerce. Espero que eu tenha escrito e-commerce certo. Vamos ver. Sim, eu escrevi certo. Graças a Deus. Beleza. Vamos lá então. Tipografia, né? A escala. Aqui eu já tenho a cópia dos outros. Eu gosto de deixar porque ela também já serve de base para nós criarmos. A gente só vai, por exemplo, alterar alguma coisinha ou outra. Tá? Vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa de ferramentas, tá? Eu tenho aqui algumas extensões no Google Chrome que ajudam muito a gente a fazer esse tipo de coisa. A primeira delas é a captura de tela e gravação, tá? Essa ferramenta aqui, ela é muito boa por causa que ela ajuda também a gente tirar um print onde ela mostra as dimensões desse print, né? Uma seção específica da tela, vou mostrar para vocês. Por exemplo, se eu utilizo aqui a tecla de atalho Ctrl Shift S, ó, ela me dá como se fosse a ferramenta do Google e eu consigo, por exemplo, fazer um print específico aqui da tela e ela me mostra também as dimensões. Ó, tá vendo? As dimensões aqui que eu selecionei são 166 de largura e 59 de altura, tá? É muito legal essa ferramenta aqui, captura de tela e gravador de tela, tá? Impressionantes. Outro que a gente vai utilizar muito, e acredito que só tenha no Google Chrome, é o CSS Keeper. Tá? Esse CSS Keeper, ele é muito bom porque ele vai mostrar para nós toda a questão do HTML e do CSS da página. Então, por exemplo, se eu passo aqui por cima, eu consigo ver aqui, então, por exemplo, quais são as dimensões e aqui quais foram as estilizações que foram utilizadas. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, este botão. Olha só, tem as dimensões dele. Eu tenho que o texto é um texto, a font family é o Inter, tá? Font size 14, line height normal, o texto está alinhado ao centro e o ladder spacing foi utilizado um ladder spacing de 1.25 px. A cor, que é muito importante, geralmente as pessoas têm uma outra extensão para cor específica, mas aqui já tem também nesse mesmo plugin e a gente pode dar uma cópia bem rápida aqui da cor específica que foi utilizada. E os efeitos, né? Se tem um box shadow ou não e o border radius, né? Tem também os valores. Ali aparece também esse gridzinho aqui, né? De como é que tá essa seção. Então, por exemplo, a box, né? Desse título tá desta forma, desse título aqui, desse subtítulo tá dessa forma. Aqui, por exemplo, a imagem, né? O box da imagem, como é que ele tá dividido. Aqui, ó, uma nova seção. O box. Aqui dá para até a gente ver que tem dois boxes, ó. Uma box só da loja virtual e um box do texto inteiro, né? E assim por diante, a gente consegue ter aqui essa distinção de como foi feito este layout, tá certo? Essa é a outra extensão que a gente vai precisar. O Colorzilla, caso vocês queiram, tá? É bem legal. Outra ferramenta que é muito boa é esse downloader de imagens em massa, o Image. Ele é muito bom, ele faz basicamente, ele vai te permitir tu fazer download de qualquer imagem que tenha dentro do site, tá? Na maioria delas. Então, por exemplo, ó, essa imagem aqui, ele já me dá aqui a opção de fazer o download dela, do formato que está aqui no site e o tamanho também. Então, por exemplo, aqui ela já está no tamanho de 1333 por 675. E os ícones SVG também, ele permite fazer o download, tá? Essa extensão aqui é muito boa, recomendada para quem trabalha com web design, tá?
Eu acredito que sejam essas as extensões. Caso a gente vá utilizar outra, eu mostro para vocês. Vamos voltar lá e vamos começar então. Primeira coisa que a gente vai analisar então ali na nossa análise é a escala, né, da tipografia. Então a gente vem aqui no nosso CSS Paper e a gente vem aqui no título. E a gente já identifica que ele utilizou um font size de 60 e 72 de line height. E a gente vai lá e substitui todos. Então 60 ele utilizou na headline. Aqui, por exemplo, para o subtítulo, ele utilizou 18 para o subtítulo, né? Digamos que é um H2. O tamanho de botão, né? O texto do tamanho do botão, ele utilizou 14. Aqui a gente tem, ó, para botões 14. Tá certo? A gente vem aqui para as outras seções do site. Então, por exemplo, nos outros títulos, né, das seções do site, a gente vê que já tem uma diferença. Ele utilizou 45. Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui, em vez de a gente colocar 60 para o H1, o título e subtítulo, 18px. Agora aqui para o H2, né, que é os outros títulos da página, 45px, tá certo? E para esse subtítulo dos títulos secundários, ele utilizou 20. px, certo? Vamos ver se tem mais algum outro título menorzinho que a gente possa ver aqui. Princípio não, só esses, então não existe, por exemplo, um H3 a princípio aqui, não tem, tá? Então a gente não tem um H3, digamos assim. Esses subtítulos seriam, né, o H3, né? Aqui esse subtítulo seria o H3 e esse aqui também seria como se fosse um H3. A gente pode colocar eles como H3, só que eles modificam dependendo da seção. Tá? Vou colocar aqui, ó, H3, que modifica dependendo da seção. Certo? Vamos lá agora ver para o conteúdo. Então, digamos que aqui seria o conteúdo, né? Para conteúdo, ele está utilizando 14 de font size, tá? Para conteúdo. Aqui a gente não precisa, que a gente já colocou lá. Os botões estão ali. Menus. Aqui ele está utilizando 16 para o menu. 16px para menu. Bom, a gente fez a escala, então, da tipografia. Altura de linha e largura e alinhamento, tá? Aqui tem uma técnica muito legal que o professor ensinou, que é a seguinte: a gente vai mais ou menos pegar qual é a taxa que ele utilizou para fazer o line height. Geralmente existe uma taxa que vai de 1.1 a 1.6 mais ou menos. Então a gente pega, por exemplo, 72, divide por 60 e a gente vai ter a taxa. A taxa que ele está tendo de line height é 1.2. Tá? Então a gente vem ali, coloca que a taxa para títulos é 1.2 aqui para títulos. Para o corpo de texto, né, que é aqui, a gente vai ver aqui que provavelmente é 1.5, provavelmente alguma coisa assim. Tá? Então a gente pega o 28, que é o line height, divide pelo tamanho da fonte e a gente vai ter a taxa. Ó, a taxa ele está utilizando de 2, mas perceba que praticamente, né, não tem texto em duas linhas. Vamos ver esse aqui, por exemplo. Ó,
esse aqui ele já utiliza uma menor, então seria uma melhor forma da gente calcular isso, porque esse line height ele pode estar utilizando também para fazer isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Ele tem um box do texto, né? O box que está inserido o texto, ele está mais larguinho e ajuda ele a deixar mais espaçado entre esses elementos. Então tá vendo que eles estão grudados um no outro, não tem um padding, né, entre eles, porque ele simplesmente aumentou o box entre eles. Essa é uma outra forma que alguns sites fazem, eu não gosto muito, mas é uma forma. Então a gente vai pegar esse outro line height aqui, vamos ver qual que é o line height real, digamos assim. Mas assim, pessoal, se vocês utilizarem, vocês vão testar, mas geralmente entre 1.1 e 1.6 é um line height ideal. Quanto maior o tamanho da escala da fonte, né? Quanto maior o tamanho da fonte, menor o line height. Quanto menor a fonte, maior o line height. Nessa proporção assim, geralmente dá certo. Dividido por 14. E a gente tem 1.48, né? Quase 1.5. Então, para corpo de texto, vamos botar aqui 1.48. A gente pode arredondar para 1.5 também, não tem problema nenhum. O tamanho de quantos caracteres, né? E a largura é bem importante, né? O ideal é a gente não ter, por exemplo, textos imensos, né? Que vão encher o conteúdo aqui, por exemplo, encher aqui, vai até lá ao fundo, porque senão fica uma leitura muito cansativa. Então, onde ele tem mais textos aqui, percebe que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais ou menos, então, umas 10 palavras, porque tem bastante preposições e artigos, né? Então, vamos botar mais ou menos aqui umas 10 palavras. Palavras de largura para o corpo de texto. Percebe que os títulos, né, e tanto o texto, eles estão alinhados à esquerda, a não ser que sejam os títulos de seções. Então a gente coloca aqui os títulos alinhados, os títulos de seções. A gente pode colocar assim, alinhados ao centro, e os títulos de conteúdo e o conteúdo alinhados à esquerda. Certo? Beleza. Foi essas duas partes. Elementos de contraste e cores. Tá, vamos lá. Vamos agora por um pouco para os elementos de contraste e cores. O que a gente pode ter aqui? Tá? É mais voltado para a tipografia, né? Então, a gente pode ver que ele utiliza o negrito. Tá vendo que esse aqui ele tá com maior peso, a fonte ela tá com maior peso do que essa fonte aqui, por exemplo. Né? Então, a gente pode dizer que ele utiliza, então, uma forma. E isso a gente pode ver que se repete, né? Aqui tem, por exemplo, parece que essa fonte aqui ela tem um pouco mais de peso que a outra, tá? Mas é levemente. Parece que tem um pouco mais de peso, de repente por causa da cor, né? A cor parece que expande mais ela, mas eu acredito que sim, tem um pouco mais de peso. Então a gente vai colocar aqui que negrito utilizado em títulos, né? Dentro de palavras específicas ou frases, né? Dentro de digamos assim, pedaços específicos. Isso, né? Beleza. Os links, vamos ver aqui se tem links aqui. Acredito que não tenha links destacando. Deixa eu até tirar aqui para ver se a gente encontra.
só os botões mesmo, beleza? A gente pode ver que ele coloca, e isso é um detalhe muito legal, que dá uma cara muito diferente para o site, é que ele utiliza aqui um espaçamento, um ladder spacing dessa frase aqui, né, o call to action desse botão, e isso dá uma cara muito diferente para isso na composição geral. Parece que não faz diferença, mas no final faz. Então tá vendo que ele utiliza um ladder spacing de 1.25px. Eu costumo colocar aqui em elementos de contraste porque faz muita diferença. Então, em links dentro do botão, ó, botões com texto em negrito, a gente percebe que não, mas o texto aqui, ele em vez de estar de negrito, texto em caixa alta e, né, e espaçamento de 1.25px, tá certo? Aqui os links a gente pode tirar, é só botões, com texto em caixa alta, espaçamento de 1.25px, tá certo? Aqui a cor dos textos, vocês podem ver que ele utiliza um cinzinha puxado, provavelmente para essa cor, esse azulzinho aqui, fundo, certo? E que fica uma legibilidade muito boa. Então, os textos de conteúdo são feitos com essa cor aqui. E não tem muitos destaques, né? A gente pode ver. Não tem muitos destaques. Cor do texto em tom de cinza. A gente coloca aqui o RGB dessa cor. E a gente pode perceber que ele utiliza esses textos em negrito com uma cor também. E essa cor, ela é bem próxima da cor aqui do que é o logo deles. Então a gente vai colocar também isso aqui, negrito utilizado em títulos dentro de pedaços específicos, utilizando a cor azul da marca, que é essa que a gente copiou ali. Tá certo? Beleza, a gente terminou mais uma parte aqui. Estilos, né? A gente pode ver aqui que os estilos utilizados é um sem serifa de título e também sem serifa no corpo de texto. Ele utiliza praticamente só uma fonte. Em relação à tipografia utilizada no site, a gente consegue perceber que ele utiliza uma mesma fonte para o site inteiro, que é a fonte Inter, que é uma fonte sem serifa, né? Muito moderna, geralmente muito utilizada para dispositivos móveis e dispositivos desktop, por causa que ela encaixa muito bem para os dois e é uma fonte que tu consegue ler com muita clareza, né? É uma fonte muito utilizada e muito boa, muito recomendada. Tá? Então aqui a gente vai colocar estilos, é uma sem serifa. Vamos apagar aqui, vamos colocar fonte sem serifa Inter, utilizada no site inteiro, tá? Tanto para conteúdo quanto para título. Beleza, e a última parte então da tipografia é a análise tipográfica. A nossa percepção, né, que a gente tem quando a gente analisa, né, essa tipografia. Então o que a gente pode perceber? Que aqui nesse site, ele utilizando essa mesma fonte desta forma, percebe que tem uma certa clareza, né, em todo o corpo do site, certo? O texto, toda a diagramação está feita de uma forma que tu consegue ler o conteúdo, não existe muita coisa escrita, tem imagens linkadas com o texto, não é uma coisa pesada de tu ler, então a gente pode dizer que neste site em geral,
utilizando uma fonte sem serifa, a gente pode dizer que a tipografia utilizada favorece, né, uma leitura rápida e sem tanto ruído visual, né? Você vê que é uma coisa muito limpa, muito clean. Favorece uma leitura rápida, sem tanto ruído, com digamos assim, com um estilo mais clean, né? Estilo mais clean. Tanto também nessa questão de como ele colocou, né, os grids e como ele colocou toda a diagramação do site, né? Uma coisa bem simples, uma embaixo da outra, utilizando esses a gente chama de bento grids, né? Essas seções aqui redondinhas, uma embaixo da outra, se chama bento grid. A gente pode colocar aqui para vocês verem, ó, bento grids, mais exemplos, que tá bem na moda esses grids, esse grid, né, o bento grid, ó. É utilizado dessa forma, tu pode utilizar mais coisas, mas de forma geral ela tem essa cara arredondada e retangular, né, podendo ser até mais quadradas assim, né, proporções iguais, mas de forma geral retangulares. Tá certo? Então a gente acaba por aqui essa primeira análise da tipografia. No próximo vídeo, então, a gente vai para a parte das cores, tá certo? Até mais, pessoal.